Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Macaé, a revista eletrônica que te conecta com o que há de melhor em nossa cidade. A nossa cidade é linda, não é assim? É belíssima, eu amo a minha cidade. Mas agora, vamos começar esse programa e conferir os principais destaques do programa de hoje. As eleições estão chegando e é muito importante você ficar sabendo o seu local de votação. E foi realizado na Câmara Municipal a primeira reunião presencial dos presidentes de mesa receptora. No programa de hoje, vamos conhecer a Casa do Caminho. Viu como o programa de hoje está recheado de coisas boas? É isso, então aproveite e nos siga em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui na telinha, pois assim você não perde nada e nenhum detalhe aqui desse programa. É isso aí, pois o Conexão está só começando e promete muita energia, diversão e informação, tudo isso para você. As eleições estão chegando e é muito importante você ficar atento ao local de votação. Sempre é bom verificar a mudança de endereço e, além disso, o TRE destaca sobre a segurança das urnas eletrônicas que são protegidas por diversas camadas de tecnologia avançada. Isso tudo para garantir o sigilo do voto e evitar qualquer tentativa de fraude, tornando o processo eleitoral completamente seguro. E quem vai trazer mais detalhes sobre essas mudanças e explicar o funcionamento de toda a segurança é a nossa repórter Pege Maressa. O sistema de votação eletrônico brasileiro permite o exercício da cidadania com maior segurança. O processo de disseminação das urnas aconteceu no polo de urna do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, no centro de Macaé, e durou 6 dias. Técnicos contratados pelo TRE inseriram dados importantes dessa eleição municipal, já para preparar o equipamento para o dia do pleito 2024. As urnas elas são recebidas sem nenhuma informação, né? Então elas são preparadas para o dia da eleição, então elas recebem o software que vai funcionar no dia das eleições e ao mesmo tempo também recebem os dados dos candidatos, né? Ao mesmo tempo em que é feito esse procedimento de preparação das urnas, que também é chamado de carga ou inseminação, também são feitas as auditorias necessárias para garantir a segurança da urna. Então são verificados se os dados que foram inseridos em cada urna, né, são os dados corretos de acordo com aquilo que foi enviado pelo TSE para as zonas eleitorais. Isso é verificado através de assinatura digital que esses arquivos contêm. E são verificados também visualmente os dados das urnas, ou seja, se todos os candidatos estão na urna, se tem a foto de todos os candidatos, se essa foto está aparecendo de forma correta, que pode ser bem identificada pelo eleitor. Depois de feitos todos esses procedimentos, as urnas elas são lacradas, com lacre que vai assinado tanto por mim, pelo juiz eleitoral, como também pelo promotor eleitoral, para garantir que os dados que estão lá não serão modificados até o dia das eleições. Cerca de 1.280 urnas foram enviadas pela Justiça Eleitoral. São aparelhos novos do ano de 2022 e que não foram utilizados nas eleições. Após receberem todos os dados, são distribuídos para os municípios de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã e Trajano de Moraes, e depois enviados para sessões eleitorais. Essas urnas são extremamente novas, elas nunca foram utilizadas em eleição, tá? Porque elas foram produzidas no ano de 2022, então elas não participaram da eleição de 2022. Então são urnas novas, o que é uma boa notícia para nós, a perspectiva é muito boa. Cada etapa é importante. No caso das urnas, começa pelo processo de verificação. Em seguida, os aparelhos recebem os sistemas operacionais de votação e de justificativa, assim como recebe as listas de eleitores e candidatos. Depois de todos os procedimentos, as urnas são lacradas. O juiz, Dr. Josué, ressalta que elas são seguras. Existem várias camadas de segurança, né, que garantem a integridade tanto dos dados quanto do processo eleitoral em si, né? Então, desde os sistemas serem desenvolvidos no ano anterior à eleição, né, são fiscalizados pelo Ministério Público, pelo TCE, por órgãos de auditoria independente, pelos próprios partidos políticos. E aí, quando finalizados e aprovados por esses órgãos, esses sistemas eles são lacrados e assinados digitalmente lá no TSE, numa cerimônia pública de lacração.
Essas assinaturas digitais elas são conferidas, como eu disse, no momento da carga das urnas. Então isso garante que as urnas eletrônicas estão recebendo aquele mesmo software que foi desenvolvido em conjunto e sob a supervisão dos partidos políticos, do Ministério Público e do TCU. Algumas urnas são sorteadas após a inseminação, simulando o dia das eleições para testar se o resultado das urnas é o mesmo voto público que fizeram. Além do procedimento de auditoria que a gente faz no dia da preparação das urnas, também é feito uma auditoria na véspera das eleições. Então nós vamos ter um sorteio de algumas sessões do estado do Rio de Janeiro, que vai acontecer no sábado, de forma pública, da sede do próprio TRE, e algumas urnas, inclusive as urnas de Macaé, podem ser sorteadas, né? E aí essas urnas sorteadas, elas são levadas até o Rio de Janeiro, onde elas passam por uma segunda auditoria de conferência de dados, né, de verificação, e também pelo que a gente chama de votação paralela. A votação paralela é uma forma de mostrar de forma pública que todos os dados que são colocados pelo eleitor, todos os votos que são inseridos pelo eleitor, estão sendo computados de forma adequada pela urna. Então a votação paralela acontece no próprio domingo, em uma das urnas que foi sorteada, e acontece lá na sede do TRE. Esse voto é filmado, tá? E aí no final conta-se os votos que foram computados pela urna, se confere com os votos que foram feitos pelas pessoas que se voluntariam a fazer. Em Macaé são preparadas aproximadamente 550 urnas, tendo urnas sobressalentes para substituição, caso alguma apresente problema no dia do pleito. Como todo equipamento está sujeito a problemas, a gente já teve sim alguns problemas, porém a gente tem técnicos residentes que ficam no polo eleitoral, e esses técnicos eles estão em permanente contato com a equipe do polo, lembrando que a gente tem um percentual de aproximadamente 20% de urnas de contingência. Então, se tem alguma urna que a gente perca, aí a gente tem uma margem muito segura para trabalhar sem nenhum problema. As eleições municipais deste ano estão marcadas para o dia 6 de outubro. Em Macaé, cerca de 180 mil eleitores vão às urnas escolher prefeito, vice e vereadores. Destes, mais de 120 mil são eleitores com biometria. Isso nos coloca numa situação em que a gente ainda não tem, de acordo com a Constituição, uma situação em que permitiria um segundo turno, tá? Só acima de 200 mil eleitores, que a gente teria segundo turno para a eleição majoritária, no nosso caso aqui das eleições municipais, que é o cargo de prefeito. Muitos desses dados biométricos não foram coletados diretamente pela Justiça Eleitoral. A gente teve uma grande importação de dados do Detran, então as pessoas que tinham a identidade feita no Detran, que coletaram lá no Detran os dados biométricos, o TSE aproveitou esses dados, que vão ser confirmados na urna no momento da pessoa votar. Ela não vai ter que fazer nada diferente do que ela já está acostumada. Ela simplesmente vai ser biometrizada, autenticada pelo dedo, e uma vez autenticada pelo dedo, confirmada esses dados, ela não vai precisar de ir ao cartório eleitoral fazer a sua biometria, porque os dados já vão estar validados. E atenção, eleitor! O dia da eleição está se aproximando e em Macaé, 9 locais de votação foram alterados para essa eleição 2024. Veja os locais. A escola Seja Otto Barroso mudou para a escola Irene Meireles, na Imbitiba. A escola Criarte foi transferida para o Centrinho, no Sol e Mar. O Colégio Municipal Botafogo mudou para o Senai, no bairro Botafogo. Já a Escola Nosso Senhor dos Passos foi transferida para a Escola Professora Marli Vasconcelos, no bairro Botafogo, ao lado do Senai. Já as seções 309, 332, 354, 377 do Colégio Pedro Adame foram transferidas para a Escola Natália Salvador, no Córrego do Ouro. E as seções 191, 223, 238, 265 e 320 do Colégio Visconde de Araújo mudaram para a Escola Professora Maria José Ferreira, também no bairro Visconde de Araújo. Se você é eleitor de algum desses locais, você não precisa procurar o cartório eleitoral. Apenas compareça ao novo local de votação no próximo domingo. Na 109, que é a zona eleitoral, que eu estou responsável por ela, a gente teve algumas alterações sim de local de votação. A gente teve alguns problemas com alguns locais que precisaram ser modificados e nós identificamos na última eleição uma dificuldade muito grande, o eleitor lembra, que no primeiro turno a gente teve muitas filas, a gente teve uma situação muito ruim, a Justiça Eleitoral, nós até viemos a público, pedimos desculpa e dissemos que iríamos tomar providência. Então essas providências foram tomadas e no intuito de dar uma melhor organização, a gente reduziu algum número de sessões eleitorais em alguns locais e fez algumas alterações de local de votação que a gente viu que não estava funcionando muito bem. Já divulgamos essa informação,
tá? Tem algumas outras sessões que foram alteradas, algumas sessões eleitorais que mudaram de local de votação, porque o local de votação também não comportava, tá, essa situação. O eleitor não precisa fazer absolutamente nada, ele não precisa mudar o título, ele não precisava comparecer ao cartório eleitoral, então ele pode ficar tranquilo, tá? Então, além de fazer aquela divulgação que a gente já vinha fazendo, nós vamos divulgar no dia, mediante cartaz, mediante propaganda impressa, para o eleitor ficar bem atento, tá? Para ele se encaminhar para o local de votação, o novo local de votação. Então, simplesmente, se por um acaso essa informação não chegou até o eleitor, até agora, não chegar através dessa reportagem, e ele chegar ao seu local de votação antigo, ele vai ser bem orientado aonde que ele vai comparecer e ele vai exercer seu voto normalmente. E ainda falando sobre esse assunto, foi realizada na Câmara Municipal de Macaé a primeira reunião presencial dos presidentes da mesa receptora de votos. E quem vai falar mais sobre este assunto é a nossa repórter Joyce Guimarães. Fala pra gente, Joyce. É isso mesmo, Ed. O encontro foi organizado para capacitar os representantes em relação às próximas eleições, abordando de forma detalhada os procedimentos e responsabilidades essenciais para garantir o bom andamento do processo de votação. E a chefe do cartório de Macaé, Brunella Amorim, ressalta o foco principal da reunião. O objetivo principal é dar uma melhor orientação aos presidentes de mesa, que são a autoridade máxima da sessão eleitoral no dia da eleição. Todos já fizeram treinamento online através do aplicativo dos mesários, mas há pontos sensíveis que a gente deve reforçar, como métodos de se comportar no dia da eleição, logística de distribuição de materiais, recebimento de materiais, de urnas e formas de operar a urna, que apesar da urna não ser biométrica para todos, né, porque o eleitorado não está todo 100% coletado, mas então fica essa diferença de procedimento. Então hoje a gente vai reforçar esses pontos aqui. A última reunião presencial que a gente fez lá no cartório foi em 2018. Depois veio a pandemia e desde então a gente não fez mais encontros presenciais. Então muita coisa mudou e para a gente evitar erros, né, que a gente identificou na última, a gente faz essa reunião hoje para ajustar tudo e sair uma eleição com a maior segurança possível. No final, a gente faz uma simulação de uma eleição. Tem uma lista de eleitores, lista de candidatos. Então, a gente vai fazer desde o início, de ligar, gerar zerésima, fazer a votação e, no final, encerrar a contabilização dos votos da urna. Muito importante esse tipo de matéria, não é, Cindy? E olha, vale lembrar que o voto é o único instrumento que iguala o cidadão comum ao poderoso. Use com consciência. É isso. E ó, vamos dar uma parada agora rápida. Não sai daí porque a gente já volta. E agora a gente confere os melhores momentos do desfile de 7 de setembro. O público que compareceu à praia de Bitiba lotou as calçadas e vibrou com o tradicional desfile cívico. A reportagem é minha, junto com o cinegrafista Renato Lucato. No canteiro central da Avenida Elias Agostil, uma multidão se reuniu para acompanhar o desfile de 7 de setembro. Eu gosto de ver, porque eu gosto de ver da Guarda Cênica. Meu falecido marido é lá da Guarda Cênica 8 anos. Aí eu gosto de prestigiar o Guarda Cênica. E todo ano ele desfilava, só que ele faleceu. Aí agora eu venho só, de vez em quando eu venho para ver os guarda-cênicos desfilar. É a coisa mais linda que tem. Sim, meu irmão é militar, então dentro de casa a gente sempre teve essa questão de desfile, da importância da gente valorizar a nossa cultura nacional como um todo, da importância dos militares para a sociedade, não só na questão de defesa, mas também de salvamento, né? Veio do Rio para estar incentivando, para estar apoiando, que é importante, né? Não só a questão familiar, mas a questão também de serviço mesmo do país, e incentivar essa profissão que hoje em dia é um pouco desvalorizada, né? O desfile começou a cerimônia de revista da tropa no carro do Exército. Antes do desfile, foi feita uma homenagem ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, terceiro sargento Ademar de Azevedo Mancebo. Souberam defender a honra na pátria e os ideais de liberdade e democracia. Seguindo a tradição, primeiro pilotão a desfilar foi a Marinha, depois foi o Exército. Possibilitar o funcionamento de órgãos
de instalações vitais sediadas em território nacional. Em seguida, foi a vez das Forças de Segurança de Salvamento. Eu estou aqui há 8 desfiles de 7 de setembro. Eu participo com muito prazer. Eu acho que para mim é um convite pela parte do comando do Exército para a gente representar a essa instituição, não só ela, mas ao Brasil, como um cidadão brasileiro. Gosto desse dia como um dia muito importante em nossa vida. Então, às vezes a gente, ao participar disso aqui, juntamente com a Guarda Sênior de Macaé, nós estamos aqui nesses dias muito importantes para o país, com esse dia muito importante. Para mim é muito importante estar aqui. Na avenida desfilam cerca de 20 grupos em comemoração aos 202 anos da independência do Brasil. Além das forças de segurança, participam secretarias do município, entidades e grupos sociais, além das escolas da rede pública. Isso aí deveria ser incutido em toda a população, porque o 7 de setembro é o dia da nossa liberdade, quando nós nos livramos do jugo português, né? Passamos a ser uma nação independente, caminhando pelas próprias pernas, né? Então isso é muito importante para a gente. Só que, infelizmente, esse sentido cívico foi deixado muito para trás, entendeu? Começaram a dar valor a outras coisas não tão importantes quanto a nossa independência, entendeu? Isso eu acho, o 7 de setembro é super importante. Eu queria ver a Marinha de perto, desfilando. Arthur veio com o pai e a irmã. Eles chegaram bem cedinho para encontrar um bom lugar para assistir a programação. Eu penso na geração, então trouxe meus filhos cedo, acordamos cedo. Prestigiar tanto a Marinha quanto o Exército. Tenho muito orgulho do meu país, de Macaé também. Queria trazer essa experiência para eles, né? Desde pequena eu sempre tive orgulho e quero passar isso para eles, né? Como pai, e eu quero que eles passem isso para a próxima geração que vier. Já até falei para eles, né? Já ensinando já o caminho certo. Saber se ele quer servir a Marinha, se ela quer servir o Exército. E a gente pretende, né? Qualificar, já mostrar os caminhos, né, adequados para futuro, né? Projeto e sonho. De longe era possível ouvir as fanfarras. Uma tradição no desfile de 7 de setembro. A escola estadual professora Elza Embraim levou para a avenida cerca de 50 pessoas, entre alunos e funcionários. O desfile foi muito bom, né? Eu gostei bastante do desfile, presença do público macaense, público de fora. Os alunos estavam animados para o desfile porque eles gostam dessa patriotismo, mostrando o 7 de setembro, a presença que é. E isso é uma importância muito grande por conta da cultura que é o estilo de banda nesse universo como um todo, né? Então resgata as pessoas de qualquer caminho errado que esteja, ou envolve com música culturalmente, na educação também. Então eles estão animados com isso e resgata esse patriotismo, essa presença que é tanto para o município e tanto para o engrandecimento pessoal de cada um que faz parte dessa comunidade. O desfile foi muito bom, foi muito legal, o nosso preparatório, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a história do 7 de setembro, a importância da independência do Brasil. E pretendo sim participar ano que vem, se Deus quiser, se eu conseguir ficar, eu vou participar sim ano que vem. E eu tenho certeza que vai ser tão lindo quanto esse.
A independência do Brasil também foi celebrada com demonstração de amor à pátria. Este dia ele é muito importante de nós manifestarmos publicamente, primeiro, o nosso amor ao nosso querido Brasil, a nossa pátria, e também o nosso comprometimento com o nosso país, comprometimento com a nossa nação, como cidadãos que somos. E aqui, nesse belo desfile, nós conseguimos compaginar educação, família, juntos caminhando como sociedade e sempre sonhando e lutando por um Brasil cada vez melhor e feliz. No fim do desfile, um outro evento era realizado, a manifestação em prol da conscientização da distrofia muscular e do Duchenne, comemorada em 7 de setembro. Esse mês de setembro é o mês da conscientização das distrofias musculares. Os nossos filhos, o Theo e o Tito, ele tem distrofia muscular de Duchenne, tá aqui o Tito. Eles possuem distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença degenerativa, que leva as crianças geralmente à cadeira de rodas na primeira infância, por volta dos 12 anos. E a gente está aqui mais por conscientização. A Anvisa, até o momento, não aprovou a terapia gênica no Brasil. A terapia gênica ela é o único recurso que pode mudar o curso da doença, E o Tito já está, em processo de judicialização. O Theo ainda não entrou porque ele tem 2 anos e 10 meses. O que a gente pede é que toda a população esteja do nosso lado e dê voz e divulgue nas redes sociais, que leve informação para outras famílias que estão fechando o diagnóstico. Não é só a terapia gênica, tem outros medicamentos que já estão sendo aprovados em outros países. Então a gente quer para o Brasil aquilo que está acontecendo nos outros países. A gente quer o melhor para os nossos filhos, o melhor tratamento e o apoio da população. Estão abertas as inscrições para o 5º Fórum Setorial da Sociedade Civil Professor Elmo Amador, promovido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e Rio das Ostras. O evento ocorrerá no dia 29 de outubro na Associação Comercial e Industrial de Macaé, a ACIM, que fica localizada no centro da cidade. Com o tema Mudanças Climáticas, Injustiça Ambiental e Recursos Hídricos. Qual é o papel da sociedade civil neste debate? O fórum tem como objetivo reunir a sociedade civil para discutir questões urgentes relacionadas à gestão hídrica e ao combate às desigualdades ambientais no contexto da crise climática que estamos enfrentando atualmente. E a ideia é promover um espaço de diálogo onde diferentes vozes possam expor preocupações e propostas, focando em como a sociedade civil pode se organizar e atuar na defesa dos recursos hídricos e na promoção de uma justiça ambiental. Agora vamos falar sobre saúde? Oi gente, tudo bem? A dica da Nutri hoje é como se organizar ao longo da semana e manter a constância com uma alimentação mais saudável e barata. Você sabia que quando você se organiza, tira um dia da semana, um tempo para cozinhar as suas marmitas, você não desperdiça alimentos igual a gente desperdiçaria caso você cozinhasse todos os dias e tivesse que jogar fora aquela comida que pousou uma mosca ou que foi uma formiga? Quando você cozinha a comida de uma vez só e se organiza, você consegue economizar e guardar dinheiro para aquela viagem ou fazer até mesmo aquela cirurgia dos seus sonhos. Está aí uma ótima opção. Mas, Nutri, como que eu vou fazer marmita? O que eu coloco na minha marmita? Fui empreendedora de marmitas fitness. E alguns sabores de marmita faziam muito sucesso, que era o escondidinho de batata doce com frango, de aipim com carne moída e blend de carne moída com grão de bico e purê de batata doce. Botava brócolis às vezes. Essas marmitas faziam muito sucesso. A batata é um bom carboidrato, mas se você cozinhar a batata e congelar, não vai ficar legal. Você tem que amassar a batata. A minha dica, amassa essa batata,
faz um purê, tira a casca dessa batata, coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, pronto. Esse era o purê que eu fazia. Não colocava creme de leite, não colocava leite, era só a batata amassadinha. Na hora de fazer o blend, eu pegava a carne moída, colocava um pouquinho de pimenta do reino, colocava um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, talvez uma azeitona, fazia ali os blends e já colocava no air fryer. Para você, talvez uns 2 kg de batata doce seja suficiente para fazer o escondidinho e fazer essa outra opção com purezinho de batata. É bom cozinhar sempre uma leguminosa. O que é leguminosa? Feijão, as lentilhas, o grão de bico, só que as leguminosas, elas precisam passar pelo processo de remolho. Quando você pega essa leguminosa, coloca numa bacia com água e deixa aí 10, 12 horas para sair aquela espuma, aquela água mais escura, porque ali contém fitato. Fitato, ele é antinutricional e impede a absorção dos nutrientes daquela leguminosa e atrapalha também a absorção dos nutrientes do restante da comida. E quando a comida é congelada em si, ela já perde um pouco dos nutrientes. Então a gente precisa manter o máximo de nutrientes nessa comida. Carnes que não vão dar certo. Carnes fritas não vão dar certo. Você vai ter que cozinhar, por exemplo, coxa sobre coxa, franguinho desfiado, franguinho grelhado dá certo, carne moída, carne de panela, bife de panela, tudo que é cozido dá muito certo. E um grande segredo, tudo que você fizer para congelar, para a comida ficar com gostinho de fresca, tempere um pouquinho além do que você costumaria temperar. Por exemplo, colocar um pouco mais de alho, não sal. Sal não, sal você bota a quantidade que você já colocaria. Coloca um pouco mais de alho, um pouco mais de cebola. O pote é um pote de vidro ou um pote livre de BPA. Abra todos os potes, de acordo com a semana, serão 14 potes. Abra os seus potinhos ali, vem com a comida recém-refogada, a comida que acabou de fazer e já coloca nos potes. Ainda quente, sai naquela fumacinha. Fecha os potes e congela. Quando você descongelar, é sério, o gosto é de comida fresquinha que acabou de fazer. Você congelou a comida fresca, com o sabor de comida que acabou de ser cozida. Então não vai ficar com gosto de comida requentada. Os legumes que você for cozinhar, por exemplo, o brócolis, a couve-flor, deixa ele mais al dente, não deixa ele muito cozido. Tenta cozinhar ao vapor para não perder os nutrientes, tá ok? Vai dar muito certo. Faça a lista de compras de vocês e façam, se organizem. Tira um sábado, um domingo, 3, 4 horas no seu dia e você vai se organizar para a semana toda. Isso é uma faculdade que você vai poder fazer, é um curso técnico, tirando o que? Vai economizar dinheiro, é a viagem dos sonhos que você ainda não fez. E essa aqui é a dica da Nutri. Beijos e até o próximo programa. Estamos de volta com Conexão Macaé, sua revista eletrônica preferida. E aproveite e nos siga em todas as redes sociais. Comenta, curte e compartilha. E no Me Conta Aí de hoje, eu estou aqui no bairro Ajuda de Baixo, em Macaé, para ouvir um pouco da história da ONG Casa do Caminho. Você conhece a Casa do Caminho? Um projeto que funciona há mais de 35 anos aqui em Macaé. Quem vai me ajudar a contar essa história é o Pierre, um dos fundadores aqui da Casa do Caminho. Como que surgiu, Pierre, a história da ONG? Como que começou? Existia um grupo, né, da qual eu tive a felicidade de participar, que a gente fazia ações sociais e nós íamos às favelas, buscava aquela casa mais, vamos dizer, de vulnerabilidade social e ali fazíamos algum trabalho, em todos os sentidos. Ajudavam a família em alimento, na construção e tudo mais. Adiante, esse grupo se consolidou. E aqui nessa área onde nós estamos hoje, essa área envolvida pela natureza, essa bela natureza, existia um colégio multisseriado, que era uma escola pública com alunos que eram da região rurais aqui. Aí nós começamos um trabalho com essas crianças de prática de horta, de orientação no café da manhã. Então, debaixo de uma árvore, que foi a Casa do Caminho, surgiu. E um advogado do INCRA, que aqui antes de funcionar a Casa do Caminho, era uma unidade administrativa do INCRA. Tinham várias
galpões de uma sede administrativa. Esse advogado, ele sabendo do nosso trabalho, ele então fez a parte administrativa de doar essa área. Então essa área foi doada em 1989 e nós fundamos a Casa do Caminho em 17 de outubro de 1989. Isto é, 35 anos nós estamos aqui, nessa continuidade desse trabalho tão bonito. A gente estava conversando um pouco nos bastidores e eu perguntei ao senhor por que do nome Casa do Caminho. Para quem não conhece, tem um caminho aqui que chega aqui na casa, na rua, e tem a sede que tem, lembra-se uma casa, né? Justamente. Não é isso? Justamente, essa casa que foi o protótipo do início de tudo, né? Você está vendo aqui, hoje, se você tem uma ideia, aqui na Casa do Caminho, a nossa área é muito grande, nós temos aqui 3 escolas, ou melhor, 4 escolas funcionantes, municipais, que da qual o espaço nós construímos, exceto Renato Martins, que o terreno é nosso, foi construído para a prefeitura. Nós fundamos a primeira creche aqui na Ajuda. Toda essa área aqui, ela foi assim, cada metro quadrado foi no suor, né? Nós trabalhamos, plantamos, gramamos, fizemos a manutenção de tudo, empreendemos as construções todas. Hoje a gente tem uma área aqui grande e esse nome Casa do Caminho, ele é um nome marcante, porque é como se fosse é um caminho para muitos que passam, alguns ficam, alguns vêm ser ajudados, outros vêm para ajudar. E a casa ela é energeticamente poderosa, que ela é uma luz na vida de muitos, inclusive na minha, principalmente. Eu agradeço aqui, eu sou apaixonado, eu sou assim, envolvido por tudo aqui, eu me sinto aqui como minha verdadeira casa mesmo. E hoje a Casa do Caminho ela é conhecida como dando auxílio às famílias que precisam de ajuda no social e também no espiritual, não é isso? Justamente, a casa, quando nós instalamos aqui, não tinha nenhum bairro aqui no entorno. Hoje há uma série de comunidades aqui, o bairro da Ajuda de Baixo, Ajuda de Cima, Piracema, Jardim Carioca, Aterrado do Emburo, enfim, vários bairros aqui no entorno. Então nós, quando instalamos aqui, à medida que a comunidade foi vindo, né, fazendo as suas moradias, nós fomos acompanhando também essas famílias, aqueles que estavam carentes, aqueles que precisavam de um conforto. Então a casa ela cresceu junto com a comunidade. Hoje ela é uma referência, porque as pessoas que estão passando alguma dificuldade não quer dizer que a gente está à altura de atender todo mundo. Nós temos um número de famílias cadastradas, de 80 famílias, que a gente atende com a cesta básica todo mês. Só que essa referência nossa, a gente multiplica a nossa capacidade de gerir. Porque quando há uma necessidade, como foi o caso da pandemia, nós chegamos a dar 350 cestas básicas diariamente aqui na pandemia. Porque apareceu muita gente para ajudar e muita gente querendo ser ajudada. Então a casa, ela tem essa referência, como eu falo, ela na vida de muitos, ela é impactante. Desde que nós instalamos aqui, sempre a música foi um fator de trabalho da nossa casa. Porque a música, ela traz ferramentas de aprendizado, de autoestima, de equilíbrio, de sentimentos. E a parte espiritual, porque a casa também é uma casa kardecista. Nós temos um atendimento terapêutico espiritual para pessoas que estão vivendo algum conflito emocional, as pessoas estão pensando em suicidar, pessoas estão sendo de pânico, depressão, que hoje é uma coisa muito comum nas pessoas. Então ela atende essas duas vertentes. É claro que eu sou somente uma pontinha. Há um grupo de pessoas que colaboram conosco, que são voluntários, que estão aqui prestando, e alguns são contratados da casa. Eu queria que o senhor também falasse desse espaço que estamos aqui nesse pergolado, que é bonito, pessoal. Você que não conhece a Casa do Caminho pode vir conhecer. Tem uma história aqui, não tem? Então, a casa ela tem um papel grande na parte ambiental. Nós, inclusive, estamos com um projeto em andamento de ajardinar toda a nossa área e fazer um cadastramento com o nome da espécie, o nome botânico, o nome da utilização medicinal. Então nós temos uma variedade aqui, eu diria, de umas 5.000 plantas. Nós temos aqui plantas do bioma da Amazônia, do Cerrado, plantas exóticas. Então nós temos aqui várias espécies e nós estamos em esse andamento desse projeto, que é gramar, cadastrar e plantar mais espécies para que amanhã seja um banco de semente, um mini jardim botânico. Hoje é tudo dividido, tem as salas das aulas de música, não é isso? E dos outros projetos. Nós temos o auditório, que ali é feito
apresentações, as aulas de música. Tem uma outra parte propriamente do projeto social do sábado, que nós trabalhamos desde criancinhas pequenas até pessoas da terceira idade. Existe um mundo bem maior do que só aqueles que eles vivem em sonhar e querer mais, né? A própria arte, a própria música, ela já traz isso para o ser humano, de você querer algo melhor, de você fazer algo melhor de si mesmo, né? Uma versão melhor de si mesmo, né? Todas as músicas, ela busca um sentimento ainda não alcançado, né? E do que eu espero das crianças é aquilo que eu vi na minha própria vida, porque eu segui o caminho da educação musical, foi inspirado na minha professora, né? Quando eu era criança, eu era filho de fora do casamento. Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, quando meu pai faleceu. E a família me tratava de forma diferente. Então a minha prima, que era professora de música, eram 3 irmãs, elas vieram me ofereceram uma bolsa de estudo, né? Então dali eu tive um tratamento diferente. Então foi quando eu comecei a estudar música, minha vida começou a mudar. Então aos 17 anos, né, eu sou macabuense, né? Eu saí de casa e vim para Macaé para seguir a minha profissão, né? Aqui eu vim trabalhar, logo em seguida eu servi o exército como músico, né? E daqui fui galgando, subindo a escada, né? Fiz a faculdade de música e sempre dando aula nas instituições, tá? Toda a minha experiência veio de instituições. Eu vim fazer faculdade depois. A Casa do Caminho foi a ONG que eu vim ter a minha carteira assinada, uma profissão registrada, né? Antes daqui eu passei por outras instituições como voluntário. Trabalhei por muitos anos, tanto como músico, tanto como instrutor, posteriormente professor. Uma das coisas principais que a música nos ensina, além da individualidade, de você colocar a sua personalidade na arte, mas ela ensina principalmente a trabalhar em grupo, né? Como vocês estão vendo aqui as crianças em cima do palco, daqui a pouco vão se apresentar, eles não tocam sozinhos, eles compartilham um trabalho de arte junto com outros colegas, e esse trabalho de arte ele tem que haver uma conexão para que todos possam tocar junto. É diferente da gente tocar individualizado, né? E eu ensino eles nas diversas formações diferentes possíveis. Ora eu toco com teclado, ora eu toco com eles com piano, ora com violino, ora com karaokê, com playback, porque eles estão aprendendo ali diversas formações diferentes, né? Porque a arte, a música, ela é isso, ela une as pessoas elas se juntam em torno da música, né? Ela faz essa união, essa socialização das pessoas. A minha família sempre teve uns traços, né? Eu tenho 2 parentes músicos, né? Eu com 6 anos já fazia parte, né, de bloco, né, de escola de samba, sempre gostei, né? Hoje eu não sou muito fã, mas ainda tem uns traços ali que eu respeito e eu gosto muito. E com 14 anos eu participei da banda do meu colégio, aí eu me formei, entrei para outra banda. Ali eu fui crescendo, fui pegando o jeito, me formei em percussão. Aí veio a pandemia, né, que acho que todo o pessoal da cultura, né, digo assim, músico ficou parado, né, naquela época, né? E eu também fiquei. Aí em 2022 surgiu o convite, né, de trabalhar na Casa do Caminho. Na época
Eu comecei aqui observando, comecei dando aula de escaleta, aí surgiu a ideia de formar uma banda. Quando a gente começou, a gente não tinha muita coisa. Era o básico do básico, eu também estava aprendendo como reger, porque eu também nunca regi, foi a minha primeira experiência. Então eu fui pegando o jeito da coisa, alguns amigos meus foram me dando uns conselhos de como eu poderia fazer, né? Porque nesse mundo a gente não é nada sozinho, né? 2 anos vai fazer agora em agosto, dia 20, né, que a banda está aqui. Eu, no caso, 3 anos, né, já fez, que eu estou aqui na casa. Aqui na banda, eu vou te falar o que me trouxe para mim, né, dessa minha trajetória como músico. Então, a música me trouxe essa base, disciplina, educação, né, mais foco, né, porque a música trabalha também essa base, né, coordenação motora, enfim, me trouxe toda essa base. Aqui na banda, eu trabalho muito a inclusão, né, porque por eu não enxergar, eu tive muito desafio na hora que eu fui estar nas bandas que eu fiz parte, por conta da minha deficiência. O aluno, quando me vê de cara assim, ele fica surpreso. Até porque também não é uma convivência que ele tem, né? Às vezes os pais não explicam, às vezes não tem como é que eu vou dizer, uma explicação mais adequada. Então, geralmente, é aquela surpresa, aquela cara assim, meu Deus, o tio me enxerga, entendeu? Mas a gente vai trabalhando, né, a aceitação. Então, o trabalho muito aqui que eu faço com as crianças é a inclusão. O aluno pode chegar aqui, se ele for autista num grau elevado, ele pode entrar, claro, se ele querer, os pais também aceitar, se ele for cadeirante, enfim, não importa. O aluno que chegar aqui, ele vai ser bem aceito, né? E além da inclusão, a educação musical, a disciplina, o trabalho em conjunto, entendeu? Esse é o trabalho que eu faço aqui para a banda da casa. Sr. Pierre, hoje como que a casa se mantém? E como eu posso ajudar? Então, a Casa Caminho, em 35 anos, ela fez tudo possível que você possa imaginar. Show, desfile, jantar, almoço, rifa, sucata que foram doadas para a gente, que a gente vendeu. Enfim, então nós fomos fazendo um caixa de recursos. Uhum. Nós tivemos também uma área que foi doada, que nós conseguimos vender, então a gente tem um lastro. Porque a pior coisa de construção é ela não ter lastro. Hoje em dia, graças a Deus, com esse lastro a gente fica mais fácil superar, vamos dizer, as situações adversas, podemos dizer. E nós temos uns colaboradores simpatizantes que colaboram pelo banco. Existe no site www.casadocaminhomacaé.org.br, que tem as informações de conta, essas coisas todas que eles queiram colaborar, porque o nosso projeto é dinâmico. Então, as pessoas que queiram colaborar, a gente agradece, porque vamos dizer, essa dualidade. A Casa Caminho, ela se mantém da seguinte forma: vem pessoas aqui para ajudar e outros que vêm aqui para serem ajudados. Então, nessa troca, a gente consegue se manter. A diretoria voluntária, isso ajuda muito, não é isso? Nós temos muitos voluntários, temos a agradecer a ele, tem alguns que são contratados. Então, nós nos mantemos assim, através do nosso lastro que nós tivemos, através de pessoas simpatizantes que nos ajudam. Nós temos também a prefeitura, de alguma forma, nos ajuda muito, porque a prefeitura nos ajuda como? Acreditou no nosso projeto, o espaço aqui que nós construímos, a prefeitura aluga, isso nos ajuda a manter a nossa sobrevivência financeira, e a gente sempre está com um projeto adiante. Nós estamos agora construindo uma área que será uma academia social, temos um projeto ambiental do que eu falei. Sim. E a gente sempre está assim, nesse processo de um novo desafio amanhã para a gente superar. Então, além da ajuda financeira, eu posso ajudar com o meu tempo? Claro, muitas pessoas chegam aqui, nós temos um jardim imenso aqui, um jardim imenso. Então precisa de cuidado, de molhar, de tratamento, de limpar um jardim. Existem umas coisas próprias da casa, que assim, a parte administrativa nós já temos, a contabilidade, tem uma estrutura montada. Inclusive a Casa Caminho faz um projeto também, podemos dizer um projeto social, junto ao fórum. Ele encaminha pessoas que tiveram circunstâncias de alguma pena, tipo
foi pego no trânsito sem a carteira, alguma questão assim, então cumpre serviços aqui, pagando a pena pecuniária. Então tem essas pessoas que cumprem aqui na Casa do Caminho esse tipo de serviço. Então viu, né? Você que acompanha a TV Câmara aqui no nosso programa Conexão, pode ser um colaborador da Casa do Caminho. Todas as informações, site, rede social está aparecendo aí na sua telinha, você pode ajudar também. Seu Pierre, muito obrigado por nos permitir ouvir, conhecer um pouquinho a Casa da História do Caminho, conhecer esse projeto que é tão bonito aqui em Macaé. Ó, nós que temos a agradecer. A Casa do Caminho funciona de domingo a domingo, no sábado de manhã, no domingo de manhã, durante a semana e até à noite. Que as pessoas queiram nos visitar, será um grande prazer nós recebermos. Ela é uma casa aberta, tem essa natureza impactante e nós temos muito a agradecer, principalmente a você, Hélio, por ter vindo aqui. Obrigado a vocês todos. Nada, olha pessoal, então com esse cumprimento, conhecendo a Casa do Caminho, até o próximo programa. E este foi o Conexão Macaé, uma revista eletrônica cheia de dicas, novidades e informação, tudo isso para você. E não se esqueça, acesse todas as nossas redes sociais. Vai lá, comenta, curte, compartilha e até o próximo programa. Tchau! Tchau, tchau!